me sentindo extremamente honrado, gente. Afinal de contas, ele tinha 7 anos, né? Eu não tenho 105. Mas eu louvo a Deus pela vida do pastor Edilson, essa família aí que eu tanto amo e tanto sou grato. E a essa igreja, quanto eu amo e o quanto sou grato. A cada homem aqui, cada mulher que orou por mim, louvado seja Deus. Tá bom, queridos? Por favor, por gentileza, pode sentar. Realmente o que ele falou era realmente um fato. Até a minha mãe dizia isso. Eu não sei como eu cheguei até aqui, honestamente não sei. Aí eu fui falar isso para o meu médico. Aí ele falou assim, não, você sabe muito bem. Porque eu não tinha chance de viver. Mas Deus tem o seu plano, né? A gente nunca imagina. Até o Gilberto já está na glória. Gilberto quando eu cheguei para conhecer... Eu não fui para a igreja para conhecer ela não, viu? Eu fui para a igreja lá em Piedade na época, eu era de Niterói. Eu queria Cristo mesmo. Aí encontrei com ela, e teve um irmãozinho chamado Gilberto, que tentou interpor, né? Assim, dizendo, não, essa aqui é minha. Ele já está na glória hoje. E eu estou aqui. Ela ia ficar viúva, ia casar, eu ia aparecer outra vez. Mas eu agradeço a cada um aqui. Bom ver esse menino aqui, ó. Conheci ele pequenininho, quando a gente viajava junto. Mas eu quero fazer uma oração. Eu recebo a sua oração, mas eu preciso orar. Amém? Meu desejo, irmãos, é assim, ó. Um beijo para cada um aqui, tá? Senhor Jesus, é com temor e tremor que estou aqui nesse momento, trazendo a palavra para a tua igreja, para o teu corpo. Fala conosco, Pai. Unge a minha cabeça com óleo e derrama sobre esta igreja. Em nome de Jesus, amém e amém. Quando o pastor Edilson me convidou para vir aqui, me veio uma palavra forte, assim, gratidão. E à medida que eu fui preparando essa mensagem, eu vi que Deus estava fazendo um caminho que não era aquilo que eu pensava. Eu senti de Deus 24 anos da igreja local, a igreja jurídica. Mas a igreja corpo somos nós. Nós somos o corpo de Cristo. Então, espero em Deus falarmos hoje para o corpo de Cristo. Eu tenho quase 40, apesar, tenho 40 e poucos anos de convertido. Tem aqui gente que tem 6 meses, 20 anos, 15 anos. Então, Deus vai falar conosco, amém? Qual é a nossa identidade em Cristo? Corpo de Cristo. Qual é a tua identidade? Qual é o teu DNA espiritual? Você já parou para pensar nisso? Quem eu sou? Você lembra quando Moisés pergunta ao Senhor, né? Qual é o teu nome para com que eu vá lá e diga ao povo? A resposta de Deus foi, eu sou o que sou. Aí Moisés entendeu aquilo como se fosse o eu sou. Apesar que no hebraico original eu sou e eu serei sempre o mesmo. E quando Moisés chega para ele, eu sou o que sou, eu identifico Deus ali dizendo assim, olha, eu sou o que sou, ponto final. E quando nós começamos a crescer em Cristo, quando começamos a fazer com que a nossa vida espiritual comece a crescer e a nossa natureza terrena diminuir, é um processo longo, mas ao mesmo tempo, quando eu me identifico como dele, eu sou dele, nada pode me convencer ao contrário. Então também como filho, tendo dentro de mim, dentro de nós, o DNA do Senhor,
eu também tenho que me identificar com ele e dizer assim, se alguém me questionar alguma coisa, eu não vou ter a dúvida de dizer, eu sou o que sou. Então nós, como filhos, tendo o DNA do Senhor em nós, também temos que ter a mesma identidade dele. Eu sou o que sou. Meu nome, eu gosto muito do meu nome. É engraçado, né? Eu gosto do meu nome. Eu gosto desse sobrenome, eu gosto muito do meu sobrenome. Porque ele significa presente de Deus. É o mesmo que Mateus, Matias, né? É a mesma coisa. Matias é no hebraico, não sei porque meu nome tem origem hebraica, eu não tenho a menor ideia porquê. E Mateus é a mesma coisa, é presente de Deus. Eu gosto disso. Então, por que precisamos ser... Por que a palavra de Deus diz que quando Deus cria Adão, vamos um pouquinho antes, ele cria Adão conforme ele disse antes, conforme a nossa imagem e semelhança. Então, minha identidade em Cristo é entender que o sopro de vida que Deus colocou em Adão, e ele, ao ser criado por Deus, ele não gerou Adão, ele gerou no coração Adão e formou Adão. Quando ele recebeu o sopro de vida ainda inerte, ao ser criado, ele se torna a ideia de Deus, ele vai ser a minha imagem e semelhança. Essa era a ideia de Deus, para com que todos nós entendêssemos isso. Interessante que Lucas, no capítulo 3, 38, diz que Adão ele é feito filho de Deus. Ele é criado, mas Lucas identifica ele como filho. E eu fiquei pensando disso, quando Gênesis 1, 26 diz, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Você sabe que a desobediência de Adão, desse filho, entre aspas, entendendo que também somos filhos de Deus através de Cristo Jesus. Amém? A desobediência desse filho chamado Adão, eu estou falando porque Lucas identifica ele como filho, tá? Ele é criado por Deus, mas Lucas identifica como filho. A desobediência o distanciou de Deus. Deus fez assim, ó. Olha, você fez o que eu falei para você não fazer. E a ideia de Deus era que Adão caminhasse com Deus. Estão entendendo? A ideia dele, de Deus, eu tenho certeza disso, é que vamos caminhar juntos. Tanto é que ele, na viração do dia, sempre estava ali presente. E essa desobediência fez com que ele se afastasse dessa semelhança, fazendo com que a imagem e essa semelhança do primeiro Adão ficasse distorcida. É incrível isso, hein? Adão vai, Deus fala com Adão para não fazer o que ele fez, aí ele culpa a mulher dele culpa a serpente, é sempre assim. Aí Deus vai e diz, olha, vocês agora vão, a partir de diante, vocês vão se tornar independentes. Você vai, com a força do teu braço, você vai parir sentindo dores, e agora vocês serão independentes. Mas a ideia de Deus era andar junto. A ideia de Deus era discipular, na minha opinião, discipular Adão, ensinar. Por quê? Porque Deus, quando somos a imagem, quem aqui já sentiu amor por alguém? Diga amém. Quem aqui já se irou? Diga amém. Ó. Quem aqui já sentiu ciúme? Ué.
são sentimentos que temos por causa dessa raiz em Adão, porque Deus é cheio de sentimentos. Eu realmente descobri isso. Deus, se eu sou a imagem e semelhança dele, Deus ama. Deus ama? Você ama. A Bíblia fala que Deus se ira, nós nos iramos. É impressionante a nossa identidade, como somos parecidos. Dá licença, gente. Fátima, desliga aí meu celular. Tudo bem, vou deixar para depois. Eu estou com meu antibiótico. Tá tudo bem. Mas olha só. Ouviu aqui. A desobediência desse filho distanciou de Deus e essa semelhança foi se perdendo. Ou seja, o pecado, repare, o pecado que muitas vezes cometemos distorce a imagem de Deus que deveríamos ter para as pessoas. Vou contar uma historinha aqui. Eu passei por muitas coisas na vida, tá? Passei por inúmeras perdas na vida, inúmeras. Física, emocional. Mas eu nunca perdi o desejo nisso tudo de querer crescer em Deus. Sempre busquei a Deus na dor e no sofrimento. Eu não era para estar aqui mesmo, gente. Mas já são quase 40 anos de transplante renal. A minha mãe disse para ela, talvez dure 1 ano, 2 anos, olha, você tem certeza que você quer? Então, eu estava um dia na fisioterapia, isso enquanto eu ainda estava na igreja. Eu estava muito arrasado por situações da igreja, mas eu estava quieto no meu canto. Eu ia para a fisioterapia, esperava lá minha hora, segunda, terça, quarta, estava lá. Aí uma senhora que atendia assim, o que o senhor tem, hein? Eu falei, meu Deus, eu estou mal mesmo. Porque o senhor passa uma coisa tão boa. Eu não entendi. Como é que nós... Por quê? Porque na luta que eu passava, eu o tempo todo estava assim comigo, Senhor Jesus. E a gente não sabe, às vezes, o que a gente passa para as pessoas. Eu estava em Portugal recentemente. Fui atendido por um assistente. Lá, uma moça, uma coisa gostosa lá, daquelas coisas boas que tem lá. Aí, quando eu estou saindo, a moça falou assim, o senhor passa uma paz tão grande. Eu falei, caramba, não sou eu. Mas eu entendo que quando estamos próximos de Deus, na angústia, na dor, na perda, quanto mais eu estou perto de Deus, mais semelhante a Ele eu sou. Eu sou semelhante a Ele. E a ideia de nós aqui como os cristãos é sermos semelhantes a quem? A Cristo. Porque Cristo, Jesus disse assim, quem me vê, não vê a mim, mas vê o Pai. Olha. Então, quer dizer, o que o primeiro Adão desperdiçou, o segundo Adão veio trazer em obediência até a morte de cruz. Esse segundo Adão, hoje para mim, é o que ele se revela, ele é a imagem do Deus Todo-Poderoso, para nós, o Deus invisível. Jesus hoje é essa referência que eu tenho. Então, através de Jesus, eu posso ser semelhante ao Pai. O que Adão perdeu, o que o primeiro Adão perdeu, o segundo Adão reconquistou.
Porque o pecado que habitava na gente, hoje foi resgatado em Cristo, e quero ouvir um bom amém. Por isso que em Cristo, nessa obediência, eu passo a ser nova criatura. Você sabe que a King James diz, atualizada, diz que nós somos nova criação. O primeiro Adão foi a criação. Foi ali, Deus queria se revelar a ele, discipular ele, disse que vamos andar juntos. O segundo Adão nos chama para andarmos juntos. Ele diz, não vos deixarei sozinhos nessa caminhada. Eu rogarei o Pai, não ouvi, um consolador. A palavra consolador é paráclito, aquele que anda ao lado. Hoje nós não estamos sozinhos. Sou discípulo de Cristo, mas Ele não está aqui, mas está, porque hoje Ele habita em mim. E o Consolador me direciona, e Ele vai me fazer lembrar de tudo o que o Senhor Jesus ensinou. Quando busco de todo o meu coração a presença desse Deus, eu também estou resgatando através de Jesus o que Adão não valorizou. Quando eu busco a presença dEle, quando eu vou a Ele em oração, quando eu choro na presença dEle, quando eu me derramo, eu ali estou resgatando também o que Adão desperdiçou. Sabe o quê? As virtudes de Deus. Eu amo porque Deus me ama. Eu perdoo porque Ele me perdoa. Eu me santifico porque Ele é santo. Ele me faz encontrar a paz porque Ele é o Deus da paz. Então eu tenho uma identidade. Quem eu sou? Eu sou de Cristo. Qual é o teu nome? Eu sou o que sou. E eu também sei que sou o que sou. Eu sou de Cristo Jesus. E quem é de Cristo Jesus é nova criação. Eu começo a ser formado outra vez. Como é bom, gente, eu não sei vocês, quando eu vou a Deus em oração, eu acho que aquele é o lugar mais seguro que existe nessa terra. Parece que eu me sinto assim acobertado por uma asa. Porque eu vou a Deus em oração. Eu preciso dEle. Necessito dEle, porque essa carne aqui, bem nenhum tem. Sou um pecador alcançado pela graça de Deus. Mas eu sei que sou também um pecador. Que em mim não há bem algum, miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Vou contar uma historinha. Não sei se é isso que procede, mas uma das formas de matar uma pessoa, de torturar uma pessoa depois que cometia um crime lá, em alguns lugares do passado, se você matou uma pessoa, você carregaria aquela pessoa nas costas, dali por diante. E a podridão do corpo daquela pessoa ia passar para você, e você também adoeceria e morria. E Paulo fala assim, quem livrará do corpo dessa morte? Miserável homem que sou. Graças a Deus por Cristo Jesus.
Quando busco a presença de Deus, estou resgatando os sentimentos que Deus também tem por mim. Deus ama, Deus se alegra, Deus é bondoso, Deus é fiel. Gálatas 5:22, por favor. Mas, todos acharam? Mas o fruto do Espírito vocês podem dizer comigo, é o quê? Pronto. O fruto, a tangerina, quando você abre, você tem vários gomos. Tem o amor, alegria, paz, organismo. Você reparou que o fruto do Espírito é fruto de Deus? Porque o Espírito Santo é Deus. Ou seja, o fruto do Espírito é a expressão visível do caráter de Deus em nós. Eu estou dizendo assim, é visível, não é invisível. O fruto que nós damos, seja amor, fidelidade, tudo que Deus é a expressão visível do caráter de Deus através da gente. Ou seja, quando alguém olha para a gente, consegue ver alguma coisa que ela não tem. A pessoa vê, puxa, essa pessoa é tão amorosa. Caramba, essa pessoa é tão fiel a Deus, fidelidade. Essa pessoa é tão mansa. A palavra benignidade tem um termo que pode ser assim, ser uma pessoa inofensiva. Interessante, né? O fruto do Espírito, o fruto de Deus é a expressão visível para todo mundo do que é o caráter de Deus em nós. À medida que procuro ser semelhante a Ele, expresso visivelmente o caráter de Deus através da minha vida. Então, expressando o caráter de Deus através da minha vida, dando fruto, e só posso dar fruto se estiver enxertada a minha vida na videira. Porque sem mim, nada podeis fazer. A nossa vida, querido, se alguém quer Cristo, saiba de uma coisa, você tem que se posicionar, você tem que se firmar, você tem que dizer, eu sou dele. Eu passei por 5 CTIs na minha vida. Foi cada um pior do que o outro, foi piorando. Já nem tem mais veia para a pessoa acessar. E uma vez eu estava orando, eu reparei que eu estava murmurando, ao invés de orar. Eu estava dizendo, puxa, Senhor, quanta situação eu passei na vida. Estava falando com Deus assim. Puxa, sabe aquela situação? Puxa, eu passei por aquela outra situação. Eu cheguei a ter uma morte e voltar muito rápido. Quando houve uma tal de recurarização, anestesia. E o que acontece é que eu estava assim orando e falando, puxa, Senhor. Aí Deus falou assim comigo. Você está olhando para todas essas coisas que você passou? Aí o Espírito Santo falou assim, você não viu que de todas eu te livrei?
Eu te tirei de todas as situações e você está olhando a dor ao invés de dizer assim, obrigado. Que naquele dia, o médico iria entubar, da noite para o dia, meus exames voltaram quase ao normal. Você lembra daquele outro dia que você teve uma parada e tinha naquela sala uma irmã da igreja Maranata que quando me viu, ela estava limpando o material de ressuscitação? Então Deus me mostrou que eu sei que passei por muitas coisas, mas o meu olhar não estava sendo o olhar certo. Meu olhar precisava ser assim, obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor fez por mim. E daquele dia em diante, eu nunca mais reclamei de nada. E daquele dia em diante, eu comecei a agradecer a Deus por cada situação nova que eu estou recebendo. Eu gosto de acordar cedinho, a alva, e ver o céu se abrir, eu gosto. Todo dia eu disse assim, Senhor, muito obrigado por mais um dia que eu estou vivo. Quando eu vou deitar, eu faço a mesma oração, obrigado, meu Deus, por mais um dia que eu estou vivo. Porque só valoriza quem perde. Como a vida para mim é preciosa, eu tenho que guardar a minha vida e sempre agradecer a Deus por mais um dia de vida. Quero dar aqui um exemplo. Se eu expresso o caráter de Deus através da minha vida dando fruto, Paulo aqui em Gálatas não fala sobre perdão e gratidão. Ele poderia até citar, né? O fruto do Espírito também é perdoar. Aí eu entendi o seguinte, o perdão e a gratidão também são frutos que nós damos. Por quê? Porque quando a gente perdoa, você está lançando sobre a pessoa uma liberação de culpa. Você deixa de culpar a pessoa. Quando você perdoa, você consegue liberar graça de Deus na sua vida. A gratidão também não consta no livro, na carta aos Gálatas, mas a gratidão também é um fruto tão importante quanto perdoar. Por quê? Porque o perdão e a gratidão são dois frutos, são os mais importantes para nos trazer saúde emocional, saúde física e saúde espiritual. Eu oro a Deus e digo, Senhor, eu não sei, você talvez não me conheça. Hoje em dia eu tenho uma perna aqui que eu ter tirado aqui uma safena para colocar numa trombose que eu tinha aqui no braço, meu músculo aqui já não é mais o mesmo. Com a idade, então, vai chegando, a coisa vai ficando complicada. Hoje eu tinha 1,78 m. Estou com 1,72 m. Isso é normal? É. Mas minha coluna teve como disse um pastor amigo, um pastor não, um médico amigo, dizia, Paulo, tu tá bichado, hein? Falei, até que, por quê? Porque eu estou com a coluna muito complicada. Vivo à base de remédio para a dor. A saúde física se mantém em mim com todas essas perdas que eu tenho. Porque eu quero que Deus me dê saúde física. A saúde emocional muitas vezes está envolvida em alguém que você não consegue perdoar. Eu contei aqui, eu vou contar de novo. Quando eu casei, com 27 anos, meus pais já são falecidos, meus pais não viviam juntos. Viviam na mesma casa, mas em quartos diferentes.
Eu, quando era criança, com 5 anos de idade, que eu já vi aquilo, a criança sente a dor, né? Eu lembro de chamar a mamãe, chamar o papai, me dá aqui, tentar juntar as mãos deles, eles puxaram. Em 27 anos de vida, eu nunca vi meu pai falar com a minha mãe e minha mãe falar com meu pai. Eu me converti e comecei a falar de perdão para os dois. Perdão, 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 perdão. O papai entendeu. E antes dele morrer, ele manda chamar a mamãe no hospital, beija a mão da mamãe, pede perdão e morre. Ali eu vi que Deus não tinha dúvida da salvação dele. Depois eu fiquei trabalhando anos com a minha mãe, que faleceu bem idosa. Mas a minha mãe tinha um coração tão fechado. Ela não conseguia tratar aquilo. Ninguém tinha Cristo ali. Se você tem alguém na sua vida que abusou de você emocionalmente, que abusou de você fisicamente, que abusou de você espiritualmente, alguém que tentou tirar você da fé, pense e diga, você é de Cristo. Quem é você? Você tem Cristo. Trabalha porque o perdão e a gratidão não são feitos através de sentimentos. Eu não tenho que sentir para perdoar. Eu tenho que decidir perdoar. Eu decido, apesar de não sentir. Eu ainda sinto mágoa no meu coração, mas eu decido perdoar. Por quê? Porque Cristo me perdoou. Ser grato a alguém é também uma atitude, não é sentimento. Eu decido agradecer, ser grato. Sabe, esse garotão aqui, todo dia eu aprendi uma coisa, todo dia eu agradeço assim, saio da mesa e falo assim, eu oro, agradeço a Deus pelo alimento, e no final eu digo assim, Fátima, muito obrigado por ter me servido. Agradeço mesmo, eu falo assim, muito obrigado, obrigado. Todo dia eu agradeço a ela. Nós somos casados há 38 anos. E a minha esposa, cada vez que eu a via trabalhando em casa, servindo a mim, os meus filhos, eu começava a olhar, eu comecei a observar a grandeza daquela atitude. De quê? De nos servir. Mas ela é mãe, ela é esposa. Ela não tem obrigação, mas tem o dever. Aí eu comecei a ter olhos para ela, eu falei, caramba, que bacana ela. Quando a gente começa a ter bom olhar para as pessoas, que nós não temos às vezes, cresce em nós uma gratidão. E à medida que nós começamos a ser gratos, alguma coisa acontece nos meus neurônios, diz a ciência, que eu começo a ter uma saúde emocional. Eu li esses dias que uma faculdade nos Estados Unidos explicando sobre a gratidão, o quanto que nos faz bem física e emocionalmente. Porque se a minha emoção está ruim, o meu físico vai adoecer. Doença psicossomática, soma, corpo, psicoemoção. Se a minha emoção está mal, meu corpo vai ficar mal. Doenças vão aparecer. Câncer pode surgir. Então quando nós começamos a dar esse fruto, que não é um sentimento, mas é uma ordem que o Senhor Jesus, eu decido, o que você está fazendo aqui? Eu decido te perdoar. Uma outra coisa que eu contei aí, que eu gostaria de contar outra vez.
Eu casei, antigamente os pais não expressavam o que hoje os pais expressam. Meu pai, como tantos outros pais daquela época, nunca chegou e disse para um filho, né? Ô, meu filho, eu amo você. Meu pai nunca falou. Hoje muito se vê isso. Mas o que ele fez por mim enquanto eu estava doente, eu vi o quanto ele me amava. Quanto ele me amava. E eu passei a ser mais amigo do meu pai no final do que antes. Hoje eu amo mais a minha esposa hoje do que no início. Verdade que eu digo. Porque eu olho para trás e vi o que ela passou por minha causa. Então eu tenho que deixar de ser menos eu e ser mais Cristo através de mim até no meu casamento. Ninguém fala amém? Muito obrigado. Saúde emocional. Porque ela nos traz uma paz interior. Saúde física. Deus nos preserva. Saúde espiritual, porque as portas de Deus começam a se abrir. Você sabe que muitas coisas acontecem na nossa vida, não acontecem na nossa vida, porque certas coisas não estão sendo resolvidas dentro de mim? Situações que estão amarradas, tipo justiça. Eu creio que Deus é fiel ao ponto de dar ordem ao juiz de fazer alguma coisa, assinar e tudo dá certo. Porque quem está em mim é maior. E eu posso orar e dizer, Senhor, Tu conheces meu coração. Então determina, Senhor, que aquilo pode acontecer. E as portas se abrem, irmãos. Nós começar a dizer, a se render a Cristo e começar a reprocessar dentro de nós e verbalizar o meu perdão e a minha gratidão. Verbalizar. As angústias nos faz pessoas melhores ou nos faz pessoas revoltadas. Qual é a tua escolha? O que você passou, o que você está passando, você pode se tornar uma pessoa revoltada. Onde está Deus? Onde estava Deus? Ou pode ser uma pessoa melhor, dizendo, puxa, o meu Deus não me abandonou nessa situação. Eu posso crescer e ter a estatura de Cristo, ou eu posso diminuir e voltar à velha natureza adâmica. Então eu quero ser como Cristo e não como Adão. Colossenses 3, versículo 12. Olha que coisa linda, gente. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus santos. Olha, revesti-vos. Nervoso que me dá. Como eleitos de Deus santos e amados, ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo. Sede,
mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus, com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração, e tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em o nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus e Pai. Perdoar e ser grato. Num só texto, Paulo, aos Colossenses, ele fala ali dos frutos do Espírito. Num só texto, ele fala sobre longanimidade, mansidão, humildade, bondade. Depois ele fala, você tem que suportar. Às vezes a gente acha que é suportar. Ai meu Deus. Não, às vezes você dá aqui, eu tive o suporte para subir a escada. Eu hoje uso uma bengala. Outro dia eu estava com a bengala assim, o pastor está chique. Eu falei, estou chique. Não, está de bengala. Eu tenho que usar. Agora eu vou ficar chique. Vou fazer igual. Vocês não conhecem, eu ia falar de Bat Masterson, mas vocês não conhecem. Só os antigos que sabem quem foi Bat Masterson. Quem aqui já viu Bat Masterson? Ai, é a turma da vovó e do vovô. Repare, ele fala assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, seja, porém, o amor, que ele é o elo, é o anel, é o vínculo do que é perfeito. Aí depois, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a nossa parte emocional. Também foste chamados de um só corpo, sede agradecidos, habite ricamente em vós o quê? A palavra. Habite em você a palavra. Qual é o nome? Eu digo que tu és. Eu sou o que sou. Captou? Capite? Eu sou o que sou. Habite ricamente em vós a palavra. Habite. Habite. Lembra do que a palavra fala em certas situações? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A gente não entende o que passa, mas sabemos que todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus, para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. E ele termina isso com uma coisa que eu queria lembrar. Aconselhai-vos mutuamente, toda a sabedoria. Aí ele fala, louvando a Deus. Louvando a Deus. Tira uma música aí que eu posso cantar. Vem. Vai, João. Eu sem a perna, imagina com ela, hein? Louvando a Deus. Aleluia, de candarabachoralare. Nome de Deus. Cânticos espirituais. Te adoramos, Senhor. De candarabacharas. Aqui eu posso falar em línguas, que maravilha. Oh, te adoramos, Senhor. Com salmos. Aleluia. Abra o Salmo 100. Te adoramos. Oh, adoramos aquele que é perfeito. Acorde de manhã e diga assim, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Levanta,
olha para o céu e diz: obrigado pela chuva, obrigado pelo sol, obrigado pelas plantas, obrigado pela minha esposa, obrigado pelo meu filho. Sede agradecidos. Com cânticos espirituais, louvando a Deus. Desculpa, estou emocionado, porque eu sei que Deus está falando aqui. Render-lhe graças, bendizer o nome. Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez, e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Ele é meu pastor. Aleluia! Entrai por suas portas com ações de graça, seus atos com hinos de louvor. Rendei-lhe graças, bendizei o nome, porque o Senhor é, e a sua misericórdia, o quê? Glória a Deus! E de geração em geração, a sua. Eu vim aqui hoje celebrar 24 anos com o povo de Deus dessa igreja. Eu quero viver para a glória de Deus. Eu um dia estava orando em casa, no tempo da pandemia. Eu olhei para o céu, via o céu, falei: Deus, eu queria tanto te ver. Dá um sinal, parece coisa de novo convertido. Eu queria tanto te honrar. Caramba, o Espírito Santo falou assim para mim: começa a honrar a sua esposa. Honrar seus filhos. Ali eu decidi. Eu vou ser o marido que ela sempre quis ter. Eu vou ser pai dos meus filhos. Vou servir aos meus filhos. Agora, chegando o meu neto, agora então que eu vou ser chato na casa deles. Vou lá sempre agora. Não vou nem dizer que eu vou bater na porta e vou chegar. Diz: quem é o queridinho do vovô? Aí quando eu vi o bilheirinho dele lá na ultrassom, eu falei assim: é macho. Quem quer aqui adorar a Deus com todo o seu coração, nós vamos para a Santa Ceia, mas que seja com hinos de louvor, hinos de alegria ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu estou aqui hoje, todos esses anos, tanto CTI, tantos médicos, tanto isso, tanto aquilo que eu já tive e eu ainda tenho. Eu vivo, eu falei: Senhor, enquanto eu viver, quero viver para a tua glória. Enquanto eu viver, quero servir a igreja de Cristo. Enquanto eu viver, eu quero amar mais as pessoas. Enquanto eu viver, eu quero ser semelhante ao meu Senhor, ainda que eu tenha dificuldades, porque sou um ser humano e tenho a minha natureza adâmica. Mas eu quero servir ao meu Senhor. Eu quero render graças ao meu Senhor. Eu quero orar com os irmãos. Antes da Santa Ceia, eu quero saber se os irmãos hoje estão dispostos a adorar a Deus, louvá-lo de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, porque Deus é bom. Ele tem feito grandes coisas, por isso estamos alegres. Ele tem feito grandes coisas, não são pequenas, grandes coisas, por isso estamos alegres. Vamos ficar de pé, irmãos.
Depois eu vou chamar aqui o pastor. Nenhuma perda que passamos. No dia que eu fechei a igreja, eu vi esses irmãos lá com o caminhão e a igreja desapareceu em poucas horas. A igreja física, né? Eu estava ali sentado, eu falei, meu Deus. Fui para casa, chorei pra caramba. Chorei dias. Chorei dias. Você imagina você chegar aqui e dizer assim, fecha a igreja. Esses 24 anos, fecha a igreja. Porque o pastor está doente. Para casa, eu falei assim, Senhor, que pena que o Senhor não me escolheu. Chorei. Foram perdas, foram muitas perdas. Mas obedecer é melhor do que sacrificar. Oh, eu sinto aqui a presença de Deus, irmãos. Ora la baixara la variandeso. Feche suas mãos, feche seus olhos e adore ao Senhor que é digno de ser louvado. Oh, comece a soltar a tua voz e trazer um novo cântico.